Agora são 10h35. 10h35, Marcos Sadoc, Garrafa? Chama o Sadoc então, vai, Garrafa. Marcos Sadoc do Rio de Janeiro com um caso escandaloso, mais um no Rio, e esse é trágico. O Marcos Sadoc está na escuta. Bom dia, Sadoc. Bom dia, Garrafa, Agostinho, bom dia para todo mundo que está acompanhando. Já peço para vocês se prepararem, né? Aquele embrulho de estômago, esse tipo de caso. Vamos lá. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando, abriu um inquérito já para apurar as circunstâncias da morte do enteado do vereador aqui do Rio de Janeiro, capital fluminense, doutor Jairinho. Isso tudo aconteceu na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O Henri Borel Medeiros tem apenas 4 anos, tinha apenas 4 anos. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas já chegou sem vida à unidade. O que tem até agora sobre a causa da morte? Segundo o laudo do Instituto Médico Legal que a gente teve acesso hoje cedo, teve uma hemorragia interna e laceração do fígado por uma ação contundente. Isso é importante, Agostinho, ação contundente. Os peritos da corporação já encontraram também no corpo de Henri diversas contusões. Vou falar dessas contusões que são importantes também, mas para contar a história e contextualizar para quem está acompanhando. Então, essa criança de 4 anos morava com a mãe e com o doutor Jairinho, que era o padrasto, isso na Barra da Tijuca. O pai e a mãe eram separados. O pai é o Leniel Borel, ele encontrava o filho aos finais de semana, naqueles encontros quando há o casal separado, a guarda estava lá entre ambos. O que se sabe é que o filho reclamava algumas vezes, que se sentia algumas outras vezes pressionado pelo doutor Jairinho, que ele falava, era uma criança muito nova, a gente está colhendo detalhes do que exatamente ele se queixava. Fato é, Agostinho, que na segunda noite, o que os pais disseram, né, na verdade a mãe e o doutor Jairinho, que a criança caiu da cama, foi um acidente doméstico e foi para o hospital já sem vida. Quando o pai chega e se dá conta de tudo aquilo, e ainda recebe os primeiros laudos médicos e encaminha para o Instituto Médico Legal, ele percebe que há uma série de contusões na criança. Agora, olha o que o laudo disse. Eles disseram que foi uma queda de uma cama de baixa altura, a mãe e o doutor Jairinho. Infiltração hemorrágica nas partes da frente, lateral e posterior da cabeça, ou seja, quase toda a cabeça com essas infiltrações hemorrágicas. Contusão no rim, trauma de contusão pulmonar, hematomas do abdômen, membros superiores e endemas no encéfalo, além de uma grave contusão no fígado. Então isso diz o laudo do Instituto Médico Legal, que até agora, com os especialistas que a gente vai conversando, não condizem com uma queda de uma pequena altura de uma cama. Então o pai da criança já prestou depoimento, está muito abalado. Hoje tem uma nova movimentação na delegacia, a polícia já tentando achar câmeras de segurança, tanto do condomínio, do hospital e também dos locais onde eles teriam passado. E a delegacia também tentando investigar por que uma queda como essa, foi dito até pela mãe e também pelo parlamentar, teria causado tantos hematomas em uma criança que já chegou morta ao hospital. Até agora, o doutor Jairinho respondeu à nossa reportagem. Ontem ele prestou um longo depoimento junto com a mãe na delegacia da Barra da Tijuca, que investiga o caso, inclusive estou me deslocando para ela. A mãe, Agostinho, é a Monique Medeiros da Costa Almeida, que também foi prestado depoimento ontem. Nossa, que coisa terrível, hein? Que coisa terrível, Sadoc. Você foi contando e eu fui voltando no tempo aqui, lembrando do caso da Isabela Nardoni, que você deve lembrar, o país inteiro lembra, daquela criança, aquela menina que caiu do alto do prédio. A princípio, o pai e a mãe disseram que ela tinha cortado a tela da janela e tinha caído, enfim, que alguém tinha entrado depois, um assaltante. Bom, enfim, obviamente que nada dessas versões, nada se confirmou e os dois, até onde eu sei, estão presos ainda. A mãe e aliás, o pai e a madrasta. No caso, era o pai e a madrasta. É inevitável fazer essa associação, porque a descrição que você fez é tão trágica, tão terrível quanto naquele episódio da Isabela Nardoni. Óbvio que aqui, né, Sadoc, a gente não vai pré-julgar, né? Ninguém aqui vai cravar quem é culpado, quem é inocente, mas está uma historinha muito mal contada essa, né, Sadoc? Isso, até porque o pai disse em depoimento que a criança estava muito bem na semana passada, no último final de semana. E quando chegou essa semana, encontrou o filho morto, sendo reanimado, tentando ser reanimado já sem chances, sem alguma perspectiva já no hospital. Então ele está muito chocado com isso. Claro que a gente lembra do caso da Isabela Nardoni, também foi a primeira coisa que eu pensei hoje. Agostinho era muito novo, mas acompanhei a época, então a gente faz essa comparação mesmo, mas tudo num processo muito inicial. Os depoimentos foram tomados ontem até tarde da noite, então ainda não há uma posição de
de investigação ou elementos que até agora divulgados apontem para alguma linha de investigação. Isso é um fato. Porém, o que já se sabe dessa versão de um acidente doméstico, de uma queda de uma cama de uma pequena altura, isso já está chamando a atenção dos investigadores, porque o laudo do IML é muito contundente, como eu acabei de listar, todas essas agressões, ou todos esses hematomas que lembram agressões que a polícia também está investigando. É isso aí, Sadoc. Você era novinho na época, eu não era tão novinho na época da Isabela Nardoni. E acompanhei toda a investigação e é incrível, porque nesse tipo de caso, e nesse caso aí que você está acompanhando, seguramente o caminho vai ser esse, né? A perícia vai se debruçar sobre essa versão e comparar com os sinais no corpo dessa criança. E a perícia é impressionante como tem uma estrutura para saber exatamente o que fez aquela contusão aparecer na cabeça, ou no braço, ou na barriga, que objeto foi, de que forma foi. Enfim, a gente tem uma estrutura técnica capaz de descrever com precisão o que provocou cada ferimento nessa criança. Então, qualquer versão que desminta a perícia vai acabar revelando o que, na verdade, aconteceu. Sadoc, bom trabalho para você, um bom dia, a gente vai se falando, tá bom? Combinado, bom dia para vocês também.